Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui dando continuidade, dando sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de estar estudando o capítulo 1, que falava sobre a essência, né? O que é ser uma igreja realmente focada, o que é ser uma igreja ali espiritual. A gente pôde ver o apóstolo Paulo dando ações de graças a Deus pelos frutos que aquela igreja estava dando, né, por tudo aquilo que ele podia ver. Para dar uma recapitulada, antes de nós entrarmos no capítulo 2 hoje, eu gostaria de lembrar que essa carta de Paulo à igreja em Tessalônica, ela foi escrita quando Paulo estava ali na cidade de Corinto. A cidade de Tessalônica foi uma cidade que Paulo ele foi evangelizar nessa cidade logo após ter passado ali por Filipe, né? Quando Paulo esteve ali na cidade de Filipe, e Paulo ali naquela cidade ele sofreu bastante injúria. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu bastante quando ele esteve ali naquela cidade, e a ponto dele ter que sair dali rapidamente. Então ele vai para a cidade de Tessalônica e ele começa a pregar ali. No capítulo 17 do livro de Atos, a gente vê que Paulo ele começa indo para a sinagoga, falando na sinagoga. A Bíblia vai dizer ali em Atos que ele arrazoava, e nós tivemos a oportunidade de explicar o que seria esse arrazoar, que é justo pegar os rolos da Bíblia, né, o texto bíblico da Bíblia judaica, do que existia de Bíblia na época, que no caso era o Antigo Testamento. Ele pegava aquilo ali, ele lia e ele fazia a comparação, mostrando que Jesus era o cumprimento de todas aquelas promessas. E ali, então, na cidade de Tessalônica, ele vai dizer que algumas pessoas, os judeus ortodoxos, eles se colocam contra Paulo, algumas mulheres se convertem e várias outras pessoas ali vão se converter. E Paulo, então, inicia o trabalho. Ele para de falar na sinagoga e ele começa o trabalho ali na igreja de Tessalônica. Estima-se aqui, o livro de Atos vai falar que durante 3 semanas ele esteve indo nas sinagogas. Então, alguns estudiosos vão estabelecer que foram 3 semanas de Paulo na cidade de Tessalônica. Eu vou mais na linha dos teólogos que dizem que ele saiu da sinagoga, aquelas 3 semanas na sinagoga. Paulo, então, começa ali a igreja e fica cerca de 1 mês, 45 dias a 2 meses, e então Paulo tem que sair ali daquela cidade também, porque a gente vai ver ali que as pessoas, a liderança ali daquela cidade vai começar a perseguir Paulo, e Paulo então tem que sair dali. E quando Paulo vai então para a cidade de Corinto, ele fica preocupado e começa a chegar lá para Paulo de que os irmãos ali na cidade de Tessalônica haviam ficado meio que perdidos. Paulo então envia Timóteo até a cidade. Timóteo volta trazendo informações para Paulo, e as informações de Timóteo são que aquela igreja está firme, de que o trabalho está prosperando, está sendo conduzido, mas que ficaram muitas dúvidas na cabeça daqueles irmãos. E, inclusive, alguns judeus estavam ali envenenando a cabeça dos membros daquela congregação, porque eles diziam que Paulo pregava inverdades, eles diziam que Paulo pregava um evangelho fácil, que Paulo, comparando com as leis judaicas, Paulo pregava um evangelho muito falso. Eles acusavam Paulo de pregar inverdades, eles acusavam Paulo eles comparavam Paulo com os filósofos, com aquelas pessoas que faziam discursos nas praças públicas. Eles comparavam Paulo com essas pessoas. E eles começavam a dizer que Paulo
passava por tudo quanto é cidade que Paulo passa, Paulo é açoitado. Será que Paulo realmente é inocente? E uma das coisas que a gente vai aprender nesse estudo de hoje é que uma inverdade contada repetidas vezes, ela pode acabar influenciando as pessoas. Daí a importância de Paulo escrever essa carta respondendo às mentiras que estavam sendo levantadas contra ele. Antes de nós lermos o texto que hoje estaremos estudando, do versículo 1 até o versículo 12, vamos orar, pedindo a Deus que esteja conosco durante o estudo desse texto. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, o pleno entendimento da Tua Palavra. Senhor, abra as nossas mentes e os nossos corações para o estudo de hoje, Senhor, em que estaremos aprendendo mais sobre a vida do apóstolo. Estaremos vendo aqui o apóstolo entrando numa defesa pessoal do seu ministério, da sua pessoa, do seu apostolado. Nós te pedimos que o Senhor esteja, Deus, revelando a cada um de nós a sua verdade através desse texto. E te pedimos também, ó Deus, que nós possamos ter as nossas mentes abertas para os ensinos sobre o discipulado que estaremos aprendendo no dia de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, como eu falei aqui na oração, ele está bem focado, né, nessa questão da defesa do caráter que Paulo vai estar fazendo de si mesmo, e é um texto também que nos leva a pensar na questão do discipulado, porque Paulo ele vai fazer comparações, ele vai dizer que ele ama aqueles irmãos de Tessalônica assim como uma mãe cuida, alimenta, e que ele também ama aqueles irmãos como um pai. E a gente vai ter nessa oportunidade muitas lições sobre o discipulado. Passemos a leitura do texto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então a gente vê que Paulo começa essa segunda parte aqui da carta, né, esse que foi dividido como capítulo 2, falando logo de cara para aqueles irmãos. Vocês sabem pessoalmente que a nossa estada entre vocês não foi infrutífera. Por que Paulo começa dizendo que a passagem dele pela cidade de Tessalônica não foi infrutífera? Porque a igreja existe.
Paulo está mostrando o fruto do trabalho dele, que é o quê? A própria igreja. Eu acho muito interessante, irmãos, porque quando a gente parte para uma defesa, é uma situação um pouco complicada. Porque Paulo ele vai estar falando aqui, olha, a minha intenção nunca foi de... aqui no versículo 3 ele vai falar, a minha intenção não foi de proceder com vocês com engano, nem impureza, nem de algum dolo, nem de trazer para vocês algum prejuízo, alguma situação assim. Eu também nunca tive, com relação a vocês, uma situação de ser bajulador, de querer agradar vocês. Mas como é que se prova isso? Você fala, a minha intenção nunca foi essa, mas como que você prova? A gente prova, Paulo chama aqui o próprio Deus por testemunha do trabalho dele, e Paulo mostra a própria igreja, o resultado é a própria igreja. O fato da igreja de Tessalônica existir mostra que o trabalho de Paulo não foi em vão e que ele resultou, que ele deu resultado, que ele deu fruto. Por quê? Os irmãos são o fruto do trabalho dele. Eu acho isso assim muito bonito, muito lindo. É como na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: vocês estão me pedindo uma carta de recomendação? Vocês são a carta de recomendação, vocês são a minha carta, vocês são tudo aquilo que eu fiz. Tá aí, resultado de vocês são a minha carta de recomendação, eu não preciso de uma carta de recomendação. Mas ele continua aqui falando, não é que havendo primeiro padecido e sido agravados. O argumento, não é, de Paulo, quando ele está aqui falando para os Tessalonicenses, se defendendo, ele diz, olha, se eu fosse realmente tudo isso que esses judeus estão dizendo que eu sou, se eu fosse um enganador, se eu fosse alguém, um bajulador, se eu fosse alguém realmente que não merecesse a confiança de vocês, vocês acham que depois de passar tudo que eu passei lá em Filipos, eu iria continuar a obra pregando o evangelho? Ao invés de eu fui açoitado, eu fui humilhado, a ponto de Paulo exigir que as pessoas, que as autoridades ali em Filipos pedissem desculpa a ele, porque ele diz, eu sou um cidadão romano e eu não vou embora daqui assim do jeito que vocês querem, porque eles chegou de manhã, né? Aí viram lá que Paulo era cidadão romano, então você vai embora, Paulo. Paulo disse, não, eu exijo que vocês me peçam desculpa. Vocês me devem desculpa por aquilo que vocês fizeram comigo. Então, a gente vê que, vamos ser sinceros, qualquer um de nós ia chegar e dizer, bem, agora deixa eu ir, eu vou voltar lá para Tarso, eu vou descansar um pouco, vou botar minha cabeça no lugar, porque eu passei por poucas e boas e eu preciso realmente me recuperar emocionalmente, fisicamente, mas Paulo não. E olha o que ele vai dizer. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, por que Paulo diz aqui que é do conhecimento daqueles irmãos? Porque muito provavelmente, quando Paulo chegou lá na cidade de Tessalônica, Paulo ainda tinha no corpo as marcas dos açoites que ele recebeu em Filipe. Por isso Paulo está dizendo para aqueles irmãos, é do conhecimento de vocês, vocês viram o modo como eu cheguei aí na cidade de Tessalônica. E você acha realmente que o que vocês poderiam me dar compensaria se eu fosse um trambiqueiro, se eu fosse uma pessoa realmente interessado em receber a cidade? Os crentes de Tessalônica eram pessoas pobres. A gente vê quando Paulo está escrevendo a carta ali na igreja de Corinto, a gente vê Paulo relatando essa situação e ele vai dizer que eles eram de fato ali bem pobres. Vamos ver aqui no 2 Coríntios, a partir do capítulo 9, não é? Quando Paulo aqui ele vai falar sobre instruções para a coleta, ele vai dizer, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Irmãos, é um texto em que Paulo vai dizer que apesar da extrema pobreza daqueles irmãos,
eles contribuíram muito além daquilo que eles podiam. Então, nessa situação aqui, o versículo mostra que aqueles irmãos, de fato, passavam por uma situação financeira muito difícil. Era complicado para eles juntarem o dinheiro. Mas eles insistiram em fazer aquela contribuição. E daí a gente vê que a situação dos Tessalonicenses realmente era uma situação de pobreza e que não havia vantagem, entendeu? Se Paulo fosse dessas pessoas que saía de cidade em cidade querendo pegar um bocadinho aqui, uma pessoa dessas que quer se aproveitar, Tessalônica era uma cidade errada para Paulo estar buscando isso. E ele continua aqui, né? Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. E ele sai de Filipe, ele vai para Tessalônica. Ali na cidade de Tessalônica, ele chega ainda ferido de Filipe, mas ele vai enfrentar novamente dificuldades, a ponto das pessoas que estão, os líderes daquela cidade, falarem: aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. Então a gente vê que eles estavam ali preparados. Uma coisa, irmãos, que me impacta muito é a gente ver assim, a gente acabou de estudar a carta de Corinto e a gente viu ali que Paulo sofria perseguição. A gente viu que Paulo, ele vivia tendo que explicar, vivia tendo que se defender contra acusações, contra mentiras, contra injúrias que levantavam sobre ele. A gente viu ali na carta de Corinto as diversas coisas que eram levantadas, as falsas acusações contra o apóstolo. Ali na cidade de Corinto, quem é que levantava acusações contra o apóstolo Paulo? Pessoas de dentro da igreja. Falsos apóstolos, superapóstolos que haviam se infiltrado no meio da igreja e ali elas ficavam o tempo todo, né, combatendo Paulo. Agora a gente vem para a cidade de Tessalônica. Novamente a gente está aqui em um capítulo em que a gente vai ver Paulo defendendo o seu ministério. Paulo falando ali da razão dele de ser e que ele não age dessa forma, que ele não age daquela forma. E agora, quem são os acusadores de Paulo? São pessoas de fora da igreja. São os judeus radicais que estiveram com Paulo quando ele passou pela sinagoga e eles ficam ali o tempo inteiro querendo minar aqueles irmãos para que eles desacreditem de Paulo, da mensagem que Paulo havia pregado. Ou seja, o tempo inteiro Paulo era combatido. E a gente vê aqui que Paulo, ele vai se justificar mostrando a própria vida. E isso é uma das coisas mais importantes, assim, é uma das melhores lições que a gente pode tirar desse texto. Porque hoje em dia, como é difícil a gente ver ministros que podem simplesmente dizer: olha, vocês são a demonstração daquilo que eu sou. Paulo pode falar isso porque ele tem certeza daquilo que ele pregou, que ele foi usado por Deus para levar aquela mensagem, e ele tem certeza da conversão daqueles irmãos. É diferente até do texto lá em Coríntios, quando Paulo vai falar: olha, se é que vocês de fato se converteram, se é que vocês de fato um dia se converteram. O versículo 3, Paulo continua: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então aqui Paulo vai usar 3 coisas que ele era acusado. Ele vai dizer, aquelas pessoas ali acusavam Paulo de proceder com engano, diziam que Paulo, ele enganava aquelas pessoas. Eles diziam que Paulo agia com impureza, e essa impureza aqui, ela tem a ver com uma questão sexual. É como se eles estivessem acusando Paulo de agir ali
tendo um comportamento sexualmente não aprovado. Eu até achei muito estranho, eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso, mas realmente ali estudando, a gente indo lá e vendo pelo original, a gente vê que essa palavra impureza, ela teria aqui esse tipo de conotação. E aí a gente pode entender o seguinte: as religiões pagãs da época, elas tinham todo esse cunho sexual. Lembra quando estudamos Coríntios, falamos muito sobre isso, das profetisas sexuais, que na verdade eram prostitutas e prostitutos que viviam pelos templos, e tinha ali aquela questão do sacrifício, né? Aquela conotação ali dos sacerdotes sexuais que na verdade ficavam ali no templo em orgias sexuais. E aí os judeus entram aqui querendo dizer isso, que Paulo começou, né, a pregar, mas que depois ele iria querer se aproveitar, iria querer ali abusar de alguma coisa com aqueles irmãos. Então a gente vê que com relação à imundícia, não é, tem essa conotação sexual, que quando a gente compara com os ritos imorais dos cultos de mistérios, que eram muito praticados naquela época, a gente consegue entender ali a linha de raciocínio usada por aqueles que enganavam Paulo. O engano aqui tem a ver com a ideia de que Paulo iludia os tessalonicenses. E quando ele fala que nem se baseia em dolo, o dolo aqui é uma questão de fraudar aqueles irmãos. É como pegar aqueles irmãos com uma isca. E aí a gente vê que hoje em dia, dentro das nossas igrejas, como a gente vê esse tipo de problemática. As coisas das quais Paulo era acusado, infelizmente hoje, a gente vê muitas das vezes dentro de nossas igrejas, porque a gente vê essa questão do engano. Muitos líderes que se dizem líderes espirituais, muitas pessoas que se colocam aí como pastor, como bispo, como apóstolo, iludem as pessoas pregando um evangelho falso. Pregando um evangelho da prosperidade, que é aquele evangelho que você, né, vem, me dá, que você vai receber tudo em dobro. Mas existe também o evangelho, por exemplo, da hipergraça. Você está livre para fazer tudo o que você quiser, não tem problema, não tem pecado. No final vai todo mundo para o céu, o que também é mentira. E tem o evangelho que escraviza. Aquele ali que bota a pessoa embaixo de um jugo, entendeu? De pura religiosidade, que de crença não tem nada. A gente vê isso acontecendo então, e se encaixaria aqui dentro do engano. A questão da imundícia, infelizmente, como a gente vê líderes que deveriam ser líderes espirituais envolvidos com esse tipo de imundícia dentro da igreja. Um tipo de situações assim que realmente às vezes a gente vê algumas histórias que são muito dramáticas, que não dá nem realmente para a gente fazer comentários aqui. E a fraudulência, né? Que é como pegar com isca, pega aquelas pessoas realmente ali no engano, enganam aquelas pessoas, muitas abdicam da vida, são separadas das suas famílias e são levadas ali naquele enredo de mentira e confusão, e infelizmente é tudo mentira. Mas Paulo estava sendo acusado, e Paulo pode se defender dizendo o quê? Eu chamo Deus por testemunha. E aí a gente vê quantos que, ao serem acusados, porque por vivermos numa situação em que existe todas essas situações em alguns segmentos religiosos, como que nós podemos nos defender quando formos acusados de engano, imundícia, fraudulência? Como que nós podemos provar
que nós não estamos na mesma linha que essas pessoas. Como é, irmãos, que nós podemos nos mostrar diferentes? Acho que essa é a grande lição, né, do estudo de hoje. Como que um líder espiritual, ele deve se comportar e ele deve se defender. Porque existem alguns líderes também que, ao serem acusados de determinadas coisas, eles dizem, não, eu não vou entrar nessa de me defender, eu não vou responder, eu não vou falar nada. Mas a gente vê que Paulo, ele ia lá e ele se defendia. Por que Paulo se defendia? Porque em primeiro lugar, porque ele tinha vida para se defender. Então, a gente vê que sempre que Paulo ele entra numa defesa pessoal, ele vai dizer, olha para a minha vida. Vocês estiveram comigo, vocês viram tudo aquilo que eu vivi, vocês viram como eu me comportei. Até eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, que ele estava dizendo que não basta você dizer que você não faz, você tem que de fato viver como quem não faz. Você não pode dar nem a impressão, a suspeita de alguma coisa, mas ter que viver realmente de forma idônea. Então Paulo, ele nunca levou ninguém a poder realmente chegar e falar assim, não, olha, mas naquele dia eu vi Paulo se comportando assim, assim, assado. Paulo não tinha essa situação. E é isso que nós, enquanto líderes, precisamos pensar e ter, né, como comportamento uma conduta que realmente não leve a nenhum tipo de engano. No versículo 4 ele começa, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, olha aí, Paulo chama Deus mais uma vez, ele diz, olha, a minha resposta, ao modo como eu me comporto, a minha resposta é porque eu fui aprovado por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Paulo está respondendo aqui a questão, por exemplo, da imundícia e do engano. Paulo não foi acusado de enganar as pessoas, né? O engano era o quê? O erro, dando a ideia de que Paulo iludiu os Tessalonicenses. Agora, no versículo 4, Paulo vai dizer assim, olha, o Evangelho me foi confiado, ou seja, eu não engano ninguém, eu não iludo ninguém. Por quê? Porque o que eu prego é o Evangelho. Ele diz, nós fomos aprovados por Deus. Isso responde à questão da imundícia. Eu não tenho esse comportamento de imundícia, porque o meu ministério, a minha obra, ela foi aprovada por Deus. E ele vai dizer, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, contradizendo veementemente a acusação de que ele, não é, usava de fraudulência, usava ali de dolo para com aqueles irmãos. Ele está dizendo, eu não falo nada que seja para agradar vocês. Eu falo aquilo que realmente é o Evangelho, aquilo que realmente Deus me manda, não é falar, eu falo inspirado, usado por Deus e não como que para agradar a homens. Infelizmente, a gente vê muito dessa problemática também de líderes bajuladores que vivem para agradar determinados núcleos da igreja, determinados irmãos, determinadas pessoas que são mais abastadas. Então, se determinado grupo ali está cometendo determinado pecado, pode-se até passar a mão na cabeça. Isso a gente via até na cidade de Corinto, daquele jovem rico que tinha relação com a sua própria madrasta e a igreja apoiava aquele jovem como se não estivesse acontecendo nada. Ao longo da história da igreja, porque a gente pode citar como exemplo a venda de indulgência. A pessoa morreu, então eu chego para o parente lá daquela pessoa e eu digo, olha, se você pagar aqui, se você comprar aqui, essa pessoa, então ela pode receber a salvação mais tarde. Quer dizer, são dolos, são mentiras que são contadas de forma a convencer as pessoas a seguirem determinada linha. E Paulo estava sendo acusado disso e ele está aqui realmente se defendendo. Paulo
os judeus ortodoxos acusavam Paulo de vender, de pregar um evangelho fácil, mediante a lei judaica. Né? Eles diziam, o que Paulo está vendendo está vendendo facilidade para vocês. E hoje, infelizmente, a gente vê muitas igrejas vendendo a hipergraça. Né? Você pode ir como você está. Isso é bíblico. Né? Jesus disse, vinde a mim, né? Vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos pelo pecado. Mas a Bíblia também vai falar que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então você vem como você está, mas evangelho é mudança de vida, é conversão. Conversão é mudança de rumo, mudança de caminho, né? Alternância. E não você continua com os mesmos pecados, com os mesmos erros. E ele vai continuar aqui, olha, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo está falando, olha, eu nunca estive aí realmente em busca de elogio, em busca de ser paparicado por vocês, em busca de ser agradado por vocês. Não é? Eu estou aqui nem de vocês e nem de ninguém mais, nem de outros. E ele continua, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Paulo está dizendo, olha, como enviado de Cristo, eu realmente poderia exigir que vocês bancassem o meu sustento. Como enviado de Cristo, eu poderia fazer várias exigências, mas eu não exigi nada de vocês. E olha o que Paulo vai dizer aqui. Todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, qual ama que acaricia o próprio filho. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Paulo está dizendo, olha, eu quando estive aí, eu me dediquei de tal forma que eu não entreguei a vocês somente o evangelho. Eu me entreguei de corpo e alma para pregar o evangelho, para falar com vocês. E aí a gente é levado a uma reflexão. Existe uma outra forma de se pregar o evangelho sem uma entrega total de vida? Eu lembro que há algum tempo, quando dirigia a classe na escola bíblica dominical, de ouvir algumas pessoas assim falando, né? A pessoa fazia um determinado trabalho e ela ficava dizendo, porque como é difícil fazer isso, porque eu estou largando a minha família, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo para poder estar ali. E como que, assim, querendo fazer uma troca, eu estou fazendo aquilo ali com sacrifício e não por amor. Sabe, porque quando a gente está realmente amando aquilo que a gente faz, será que a gente fica colocando e principalmente querendo que todos os outros saibam o sacrifício que eu estou fazendo em busca daquilo que Deus me mandou fazer? Será que foi realmente Deus que me mandou fazer aquilo ou eu estou querendo o aplauso e a aprovação dos homens? A gente precisa sempre se perguntar, qual é a intenção daquilo que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Porque eu posso estar pregando o evangelho, mas eu posso estar pregando o evangelho pela razão errada. Por que eu estou pregando? Por que eu estou falando? Então, são questões que a gente precisa se perguntar, se fazer. Por que eu estou realmente empenhada em pregar o evangelho? Por que eu estou empenhada em falar do amor de Cristo? É porque o que eu quero em troca disso? E Paulo aqui ele está dando a resposta que nós devemos buscar dentro de nós mesmos, que muito mais do que pregar o evangelho, do que se doar pregando o evangelho, Paulo doou a própria vida. E ele coloca aqui também, né, que ele podia ter exigido a manutenção daqueles irmãos, mas pelo contrário, ele foi carinhoso e ele se doou para aqueles irmãos. E aí ele continua, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Agora Paulo vai completar falando o quê? Olha,
eu trabalhava noite e dia. Esse noite e dia aqui, Paulo pode estar falando que ele trabalhava de noite, não é, de madrugada, fazendo as tendas, para que durante o dia ele pudesse pregar, ou ele acordava muito cedo para poder realmente preparar ali as tendas e fazer as vendas, e dessa forma ele ter tempo para pregar o evangelho. Fato é que entre pregar o evangelho e confeccionar a tenda para ter o seu autossustento, Paulo, ele se dedicava inteiramente àqueles irmãos, 100%, porque ele não queria ser pesado para aquela comunidade, porque ele sabia que aquela comunidade ali era pobre. E ele queria pregar o evangelho, ele sabia que não tinha muito tempo, e tenha sido, irmãos, 3 semanas, tenha sido 1 mês, tenha sido 2 meses, foi muito pouco tempo para Paulo estar ali na cidade de Tessalônica pregando aqueles irmãos. Então, realmente, o tempo foi curto e a gente vê que ele fez um trabalho intenso, porque ali ficou formada uma igreja que tinha visão, uma igreja que tinha um olhar ali de caridoso para a igreja de Jerusalém. Então, uma igreja que ficou realmente embasada na palavra. Daí a gente pode tirar como que Paulo se dedicou àqueles irmãos, como que Paulo se dedicou ali realmente dia e noite àquele trabalho que ele estava realizando. E ele vai continuar falando aqui. Vós e Deus sou testemunha, de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Aqui Paulo ele entra, usando 3... chamando aqueles irmãos, como testemunha, porque ele vai dizer, olha, vós e Deus são testemunhas, então a conduta, seja bem visível aos olhos dos homens, mas o julgamento de Deus, ele é infalível. Então Paulo está dizendo, olha, vocês puderam ver, e eu poderia até ser que eu pudesse enganar vocês de algum modo, mas Deus é minha testemunha da forma como eu agi com vocês. E ele vai falar que ele agiu de forma santa, de forma justa, de forma irrepreensível, que ele, no agir com aqueles irmãos, ele resume, com 3 advérbios, a qualidade e a conduta dele como apóstolo. E, irmãos, essa deve ser a qualidade, esses advérbios a gente deve buscar também para a nossa vida como líder, como pastores, como obreiros, professores da escola bíblica dominical, ministros, exercendo qualquer coisa na igreja, a gente deve buscar agir dessa forma, piedosa, justa, sem a prática da injustiça e irrepreensível, acima de qualquer irrepreensão, acima realmente ali de injustiça, irmãos, acima agindo de forma piedosa com os outros. Esse deve ser o nosso comportamento e a forma como devemos agir. E ele fala, e sabeis ainda de que maneira como o pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Essa questão aqui, a gente vê que Paulo, não é que ele tenha... todos os irmãos precisavam de exortação. Eu acredito que Paulo aqui ele está falando, olha, quando precisava de exortação, nós agíamos de que forma? Consolando os irmãos e admoestando, porque é importante aqui a gente ver que dentro da liderança da igreja, muitas das vezes nós vamos ter que falar coisas que não agradam a quem vai ouvir, porque Paulo mostra isso quando ele diz aqui, olha, assim falamos não para que agrademos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Ou seja, Deus era testemunha de que ele estava agindo de forma justa. Ele falava o que era necessário, sem contudo, irmãos, fazer preferência, ter predileção por pessoas, agir de forma injusta, ou seja, favorecendo uns em detrimento de outros, mas ele agia ali de forma justa,
piedosa e irrepreensível. E ele vai dizer: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de que modo? Digno de Deus que vos chama para o seu reino na glória. Então aqui a gente viu a primeira parte desse capítulo, Paulo se defendendo, Paulo nos traz várias lições aqui. A gente tem lição aqui mostrando a forma aqui do discipulado, né? Esse texto é muito bom para se tratar de discipulado, mas ele é um texto também que fala muito sobre o caráter do ministério, o caráter de uma pessoa que se propõe, que se dispõe a pregar o Evangelho. É muito interessante que no estudo da Carta aos Coríntios, nós estivemos nos últimos capítulos, a gente vendo ali Paulo se defendendo, e a gente pode ver o cansaço até de Paulo em ter que estar sempre ali voltando com o assunto com aqueles irmãos, voltando ao mesmo ponto com aqueles irmãos. Agora aqui na carta de Tessalonicenses a gente vê Paulo também se defendendo, mas Paulo vai aqui nos mostrar, né, a carta aos Coríntios é bastante lição para os membros da igreja se relacionarem com o pastor. E aqui, na carta aos Tessalonicenses, quando Paulo faz a defesa do seu ministério, ele nos traz lições ao contrário, de como o líder deve se relacionar com a igreja, de forma justa, irrepreensível, né, sem usar de bajulação, sem usar ali de meios, né, sem fazer exigência com relação àquelas pessoas. Ele tem que agir com pureza de coração, ele não pode agir com engano, ele não pode agir com base no dolo. Então a gente pode ver, irmãos, como que as situações, não é, estressantes da vida do apóstolo Paulo nos servem de lição. E as lições, elas vão para todos nós. Então, se na carta aos Coríntios a lição é para nós enquanto membros de igreja, enquanto pessoas que são lideradas, porque, irmãos, mesmo sendo líder, você sempre vai estar sendo liderado. Ninguém é só líder, não é? Você discipula e você é discipulado. Você lidera e você é liderado. Sempre vai ter alguém na hierarquia a quem você deva satisfação, a quem você deva respeito. E aqui a gente vê como que eu devo tratar o outro. Então é uma lição muito importante, tanto para mostrar o caráter de um líder, como para mostrar dentro do caráter do líder a forma de discipular com amor, com carinho, doando-se. Não é muito bonito aqui quando o apóstolo vai dizer: muito mais do que pregar o evangelho, eu doei a minha vida a vocês. Um outro ponto que eu esqueci de falar aqui, mas que eu acho muito, muito interessante também, é aqui no versículo 8, prestem atenção na leitura. Vejam se vocês vão captar o que eu quero dizer antes que eu esclareça. Olha só o que o apóstolo fala. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus. Não achou nada estranho, não? Geralmente a gente fala que o evangelho é de quem? De Cristo. Aqui Paulo vai dizer que o evangelho é de Deus. Por que Paulo vai estar dizendo que o evangelho é de Deus? Porque ele vai estar lidando com os judeus ortodoxos. Então, o judeu, ele podia dizer: não reconheço Cristo. Mas o que Paulo estava pregando vinha ali, né, dando uma sequência. Ele vinha ali dentro de tudo aquilo que havia sido passado, que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Paulo chega na sinagoga, né, ele mostra ali dentro da lei e dos profetas as promessas e mostra em Cristo o cumprimento de todas aquelas promessas. Por isso ele vai dizer: o evangelho de Deus, eu vos preguei o evangelho de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar
completando aquilo que eu não fui capaz de transmitir, né, nesse momento, e que você tenha cada vez mais o desejo de estudar a palavra de Deus para o crescimento e o engrandecimento da sua vida espiritual. Amém.